Existe um homem na Bíblia que fez o impensável. Recebeu um chamado claro de Deus e decidiu tomar o caminho oposto. Jonas conhecia a voz que o chamava. Ele sabia o que significava ser profeta. Ainda assim, pegou uma passagem rumo a Tarsis, colocou o vento nas velas e tentou desaparecer da presença divina. Pense nisso. Alguém chamado para levar a mensagem de salvação a uma cidade inteira, e que preferiu embarcar numa fuga. Essa é a primeira imagem que quero plantar hoje. Um profeta em fuga, um navio cortando o mar e Deus que não se rende à distância. Jonas era filho de Amitai. Não era um andarilho qualquer. Era um homem com história, com autoridade profética, com uma vida marcada por encontros com Deus. Quando a ordem chegou, vai a Nínive. Não se tratava apenas de uma missão administrativa. Era uma convocação para enfrentar um povo grande, ruidoso, violento, inimigo natural de Israel. Nínive era sinônimo de ameaça e injustiça. Para muitos, uma cidade assim talvez não merecesse compaixão. Para Jonas, a tarefa parecia intolerável. Anunciar juízo a quem ele considerava inimigo seria, de certa forma, celebrar a justiça que ele tanto desejava ver, mas que também temia que não cumpriria seus desejos de vingança. Havia em Jonas uma tensão entre fidelidade ao chamado e um coração que não se conformava com a misericórdia de Deus. E foi nessa tensão que ele fez sua escolha. Em vez de seguir para Nínive, ele foi para o oeste, rumo a Tarsis, um destino distante cujas coordenadas históricas são indefinidas e motivo de debate entre estudiosos. O que importa é o gesto. Jonas saiu do eixo do chamado. Subiu a bordo em Jope, talvez com o barulho das ondas e o cheiro de peixe ao redor, talvez com a sensação enganosa de que a distância poderia anular a convocação divina. Quanto de nós já tentou traduzir obediência em distância? Quantas vezes confundimos fuga com silêncio piedoso? No convés, o mar parecia apenas um meio de transporte. O vento preenchia as velas. O horizonte era uma promessa de esquecimento. Porém, Deus não avalia a alma pela distância percorrida. Avalia pelo coração que bate dentro dela. Naquele mesmo dia, o Senhor levantou um vento forte sobre o mar. Não uma coincidência meteorológica, mas um vento que iria expor a trama interior de Jonas. À medida que as ondas cresceram, o navio foi tomado por um medo que não se explica apenas pelo tamanho dos mastros. Havia ali a presença de algo maior, uma soberania que chegava através do caos. A tempestade veio com uma violência quase cinematográfica. Ondas como muralhas, cordas estalando, marinheiros que lutavam para controlar o leme. O texto descreve o terror deles de forma que podemos sentir, mesmo sem precisar de detalhes científicos. Rostos empalidecidos, mãos calejadas segurando cordas com força, gritos que não se entendem. No meio do pânico, enquanto todos pendiam para a oração e o trabalho frenético, um homem estava dormindo. Jonas queria dormir. Talvez fosse fuga também dormindo, um fechar de olhos mais forte que qualquer mar. Dormiu no porão do navio, enrolado talvez em um saco, ou apenas nos seus próprios pensamentos, como se pudesse, através da inércia, negociar com a providência. Os marinheiros, pagãos e aflitos, fizeram tudo ao seu alcance. Lançaram carga ao mar para aliviar o peso, clamaram aos seus deuses sem saber a quem exatamente estavam dirigindo suas vozes. Mas nada parecia acalmar a fúria das águas. Então, num movimento que revela tanto a superstição quanto a necessidade humana de explicação, decidiram lançar sortes para descobrir quem trouxera aquela calamidade. Sorteio. Um punhado de pequenos objetos, talvez uma prática comum entre homens que vivem à mercê do mar. A sorte apontou Jonas. O resultado não foi apenas circunstancial. Apontou um homem com nome, um hebreu, alguém cujo Deus talvez fosse diferente dos deuses que os marinheiros conheciam. Confrontado, Jonas não negou. Havia uma honestidade cruel na sua resposta. Sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Reconhecer que se pertence àquele que comanda as ondas e ao mesmo tempo estar fisicamente tentando evitá-lo, é o tipo de contradição que corta a alma. Os marinheiros, por sua vez, foram tomados pelo medo em face dessa revelação. Eles perguntaram o que deveriam fazer para que o mar se acalmasse. A resposta de Jonas foi direta e sem nuances. Lancem-me ao mar, e o mar se aquietará para vocês. Há algo de paradoxal nessa palavra. Como se Jonas preferisse pagar com sua vida do que enfrentar a humilhação de obedecer ao chamado que o perturbava. Repare o movimento moral. Homens que desconhecem o Deus de Israel agora imploram por compaixão diante de um profeta que quer morrer para que a tempestade cesse. Não é raro que pessoas de fora percebam mais claramente nossa contradição do que nós mesmos. Os marinheiros, sensíveis ao presságio, tentaram de todas as maneiras evitar lançar Jonas. Remaram com todas as forças, suplicaram, oraram em suas línguas. Seus rostos provavelmente registravam trepidação e compaixão simultâneas. Não queriam este novo peso. Não queriam ser agentes de morte. Lançar um homem ao mar não é ato banal, mesmo num contexto de desespero. Ainda assim, depois de orarem para que o Deus de Jonas perdoasse a sua falta, uma oração que reconhecimento ser transformadora. Perdoa-nos por o que vamos fazer se este homem for pele de culpa. Aceitaram o inevitável, e ali aconteceu o que abalou qualquer expectativa. Jonas foi lançado nas ondas, o impulso do corpo tocando o mar, a curva do ar, o choque frio, a água fechando-se sobre os ombros. O navio continuou sob o comando dos marinheiros que, sacudidos pelo silêncio súbito, ofereceram sacrifícios e juraram votos ao Senhor. Imediatamente, o mar se acalmou. A tempestade que parecia incontornável cessou. A cena é duramente paradoxal. A salvação das vidas no barco veio pela entrega voluntária de Jonas ao abismo. Em que outros lugares Deus nos pede algo que parece destruir o que nos é mais caro, para, no entanto, preservar aquilo que é realmente essencial. Mas a história não termina com a entrada de Jonas nas águas. Deus preparou um meio de livramento que subverteu as expectativas humanas. Um grande peixe. A narrativa deixa claro que não se trata de um acidente biológico sem sentido. Trata-se de um ato de providência. O peixe engoliu Jonas, e ele passou a habitar um espaço que é ao mesmo tempo mausoléu e útero. Uma morte que surpreende, e um ventre que se torna lugar de encontro com Deus. No íntimo daquela escuridão, Jonas experimentou algo que transforma qualquer fuga em fim de jogo. A percepção de que não se pode fugir de quem criou o mundo. A vastidão do mar e o espaço apertado do ventre do peixe revelaram a mesma verdade. A onipresença e a soberania do Senhor. Imaginem a cena não como grotesca curiosidade, mas como metáfora de morte e renascimento. No silêncio entumecido do peixe, Jonas foi confrontado consigo mesmo. Sem a possibilidade de continuar a fuga, sem a multidão que justificasse suas atitudes, restou-lhe a única atitude: clamar. É nesse reaparecer que vemos o núcleo do homem, o clamor que brota quando toda alternativa humana se esvai. Ele orou. Sua oração não foi uma fórmula vazia. Foi um amontoado de lembranças, arrependimentos, medo e gratidão. Ele reconheceu a mão de Deus que salva, e chamou de volta memórias de louvor que talvez tivera no passado. A consciência de sua condição o fez lembrar que o Senhor não é alheio às profundezas. Em suas palavras que ecoam nas minas da alma humana, ele invocou a misericórdia que só existe em quem renova. Não se trata apenas de um pedido de socorro. É uma confissão. No escuro, Jonas aprendeu que o arrependimento verdadeiro não é apenas um ato de lábio, mas um virar de vida. Ele não pediu por vantagens pessoais. Ele reconheceu que a vida lhe foi restituída por misericórdia. Há um tom de gratidão que passa pela sua oração, uma admissão de que, mesmo quando se afasta, o Senhor pode retomar a história. E é importante registrar. A oração de Jonas tem uma dimensão comunitária. Ele se lembra dos que ficaram no navio, os marinheiros que louvam e fazem promessas,
e sua intercessão não se restringe à própria pele. Abrange aqueles cujo destino havia sido impactado por sua decisão. Enquanto ele estava naquele lugar inóspito, a narrativa nos permite ouvir o traço mais humano do encontro. O sufocar de uma vida que recupera seu significado. O ventre do peixe se torna, assim, uma escola de humildade. Ali, Jonas reconhece que a ação de Deus não é fácil de prever, nem serva das leis humanas. A intervenção divina veio de um lugar que os olhos racionais menos esperavam. E quando o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na terra firme, não se tratou de uma simples libertação física. Foi um ato com sentido simbólico. O homem que havia tentado fugir foi restituído à terra para uma segunda chance. Pense por um instante. Ser devolvido à margem como alguém que sobreviveu a uma morte anunciada. Há um silêncio que acompanha esse momento. As botas pisam a areia molhada. O cheiro do sal se mistura a uma renovada percepção de responsabilidade. Jonas, que havia planejado sumir, agora se encontra diante de uma nova saída. Permanecer na presença de Deus e atender ao chamado que antes rejeitara. A praia é, ao mesmo tempo, lugar de resgate e de convocação. O mar que o expulsou tornou-se o cenário da sua reorientação. E isso nos leva direto à pergunta que paira sobre toda a narrativa. O que mudará quando o que nos salvou também nos reenvia para o campo do dever? Antes de avançarmos, eu faço um convite curto. Se essa mensagem está tocando você, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que segunda chance existe. Voltemos à cena. A imagem do homem cuspido pela fera é, para nós que escutamos séculos depois, tanto gráfica quanto teológica. Ela nos força a olhar para o que significa sobreviver. Sobreviver não é apenas respirar, é responder. Há sobrevivências que apenas prolongam a fuga. Há outras que demandam conversão. Jonas, vomitado na areia, teve nessa recuperação uma oportunidade de reescrever sua história. Entretanto, ainda persistia nele um núcleo de resistência difícil de ver de fora. Sobreviver ao mar não apaga a complexidade do coração humano. O drama da fuga de Jonas revela camadas que se estendem além de um simples jogo de obediência. Há nacionalismo, preconceito, medo de perder a própria justiça e um desejo por revanche velado sob a capa da fidelidade. Ele não fugiu só porque temia. Fugiu porque, em seu íntimo, a misericórdia divina para com o inimigo era uma ameaça à sua lógica moral. Melhor que Nínive recebesse o castigo do que receber a graça. Esse juízo interno é uma tentação para muitos hoje. Celebrar aquilo que, nos nossos corações, se assemelha à justiça. E esquecer que a misericórdia pode sempre desafiar nossas expectativas. Além disso, a narrativa revela algo extraordinário. Deus usa os improváveis. Marinheiros pagãos têm um papel redentor na salvação da vida de Jonas. O grande peixe, criatura do mar, torna-se instrumento da providência. Esses elementos nos lembram que Deus não é limitado pelas categorias humanas de moralidade ou cultura. Ele age mesmo onde não o esperamos. Quando pensamos que a salvação é um clube exclusivista, Jonas nos obriga a ver que a graça atravessa fronteiras, alcança os não religiosos e usa meios que desconcertam nossa previsibilidade. Agora imagine a cena do navio depois da tempestade. Homens que antes eram indiferentes, agora se curvam e fazem votos ao Deus de Israel. O episódio aponta para algo quase paradoxal. A fuga de Jonas, embora repreensível, desperta nos outros uma resposta que ele mesmo hesitava em provocar. Quem diria que a ação de um profeta relutante poderia levar pagãos ao reconhecimento do Deus verdadeiro? A dinâmica é perturbadora e libertadora. Deus transforma até os fracassos humanos em instrumento de revelação. Isso não desculpa a desobediência de Jonas, mas amplia nossa compreensão sobre como a graça opera sem depender da pureza dos agentes. Entramos então na dimensão que toca a todos nós. Como reagimos quando Deus nos confronta com pessoas ou situações que nos desagradam? Preferimos distância
ou entrega. A narrativa de Jonas nos confronta com um espelho difícil. Nossas pequenas Tarsis pessoais, lugares para onde corremos para não ouvir o chamado, podem ser confortos enganosos. A experiência do profeta nos ensina que a presença divina corrige a rota, e frequentemente o meio pelo qual isso ocorre é tão surpreendente quanto a própria mudança. Uma tempestade, um lançamento, um ventre. Deus não se limita a métodos esperados. Sua fidelidade pode passar por experiências que nos humilham, que nos desnudam e que nos forçam ao clamor. Há também uma dimensão comunitária que merece atenção. Jonas não agiu só em sua história. Suas escolhas impactaram marinheiros, cidade de Nínive e até a economia do comércio marítimo daquele dia. Nossas decisões têm alcance. Fugir do chamado não isola apenas o indivíduo, produz ondas. Uma vida de obediência ou desobediência reverbera. Precisamos dessa percepção para avaliar nossa responsabilidade. O Senhor chama, e o chamado não é um capricho para preencher currículo espiritual. É uma convocação que toca vidas, multiplica consequências e reclama resposta. Quando Jonas orou do ventre do peixe, foi um momento de recalibração teológica. Ele não negou a realidade de Deus. Ao contrário, reconheceu-a com maior urgência. Sua oração é patrimônio de qualquer alma que já enfrentou a própria insuficiência. Em meio à angústia, ele recordou que o Senhor é capaz de salvar da perdição, que as profundezas estão sob o olhar divino e que mesmo no lugar mais escuro, há possibilidade de retorno. É uma oração que nos inspira a permanecer honestos consigo mesmos, admitir erro, lembrar da fidelidade passada e clamar por recobramento. E então veio o ato final desse segmento. O peixe seguiu a ordem divina e devolveu Jonas à terra seca. A sobrevivência não é só física, é uma chance de viver com sentido renovado. Contudo, a história nos deixa em suspensão. A areia sob os pés de Jonas é firme, mas não sabemos ainda qual será seu próximo passo. A misericórdia o trouxe de volta. A pergunta que ecoa no vento e que devemos ouvir é: o que você faz quando Deus te dá uma segunda chance? Você a toma como bilhete para o comodismo ou como convocação para a transformação? Fecho essa parte da narrativa insistindo em algo essencial. A experiência de Jonas no mar nos aponta para duas verdades que não saem de moda. A primeira é que não se pode fugir de Deus. A segunda é que a misericórdia pode nos alcançar mesmo quando insistimos em nos afastar. Sobreviver ao mar, para Jonas, foi tanto literal quanto simbólico. Foi uma ressurreição para uma missão nova. E essa ressurreição sempre pede uma resposta, uma volta, uma entrega, um passo rumo ao que Deus pediu inicialmente. Mas ainda há perguntas não respondidas. Jonas foi vomitado na areia. Uma nova ordem vinha ainda a ser enfrentada. O coração do homem que sofreu e sobreviveu continuava a guardar dúvidas, resistências e expectativas próprias. A história não está concluída simplesmente porque um homem escapou à morte. O que virá agora será mais difícil talvez do que enfrentar as ondas. Será enfrentar o que há dentro dele. Será dizer sim ao que não quer. Será amar aqueles que ele julgava indignos. E é nesse limiar, entre a praia molhada e a missão que o chama de volta, que a narrativa deixa espaço para nós refletirmos. Se você estivesse no lugar de Jonas, como reagiria ao ser restaurado? Seria gratidão? Seria retaliação? Seria novo compromisso? Fica aqui a tensão. A sobrevivência ao mar é um início, não um encerramento. Quem foi trazido de volta pelo Senhor tem diante de si algo que pulsa de responsabilidade. A escolha agora não é mais sobre fugir, é sobre alinhar coração e ação. E é exatamente nesse ponto, naquele instante em que Jonas encara a terra firme, que a história pede a nossa atenção, porque ela nos chama a decidir o que faremos com as segundas chances que Deus nos oferece. Jonas pisou na areia com a marca dos pés ainda profunda, como se cada pegada lembrasse o caminho do qual havia voltado.
A areia molhada rangia sob seus passos, o sal grudava na barba. Não houve celebração, nem trombetas. Havia apenas uma ordem que agora soava diferente. Não mais como algo a evitar, mas como uma convocação que queimava na garganta. Sem estridência, ele atravessou a rua larga de Nínive, uma cidade que, aos olhos de um hebreu, parecia feita de ruídos, de comércio acelerado, de rostos que não pediam licença para ser fortes. Era uma metrópole de paredes altas, vias que ecoavam passos e portas que fechavam destinos. A proclamação de Jonas foi breve e direta, exatamente como a sua missão pedia. 3 palavras que atravessaram praças, barracas e palácios. Não foi um sermão longo, nem um julgamento minucioso. Foi uma declaração curta e cortante. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era uma sentença que carregava a urgência do tempo e um convite implícito ao exame de consciência. Imagine ouvir isso numa cidade que respirava violência. A palavra chegou sem filtro, sem buscar aprovação, com o peso de um aviso divino que não se fazia de amigo. E então, aconteceu o inesperado. Ao invés de zombar, os habitantes acreditaram. Antes que o tom da notícia esfriasse, o rei próprio se levantou. Não um governante distante, mas um homem que rasgou suas vestes, cobriu-se com pano de saco e ordenou jejum geral, do maior ao menor, dos animais aos que trabalhavam nas praças. Houve um decreto público, que ninguém comesse, que ninguém se movesse sem experimentar primeiro a necessidade de mudar. Ordens foram dadas para que se proclamasse compaixão e arrependimento, para que cada ser humano assumisse um gesto visível de contrição. Ver a cidade inteira responder assim foi, para quem vê de fora, uma cena que desmonta qualquer pressuposição. O rei não fez apenas palavras. Ele tocou no cordeiro do orgulho coletivo e instituiu um processo de humildade. Não era uma conversão de ocasião ou interesse político. Era um movimento que alterou hábitos, que fez o comércio cessar por um dia, que fez o povo se inclinar em silêncio e pedir perdão. Quando Deus viu o arrependimento sincero do povo, as vozes que choravam, os olhos que buscavam mudança, a coletividade que assumia a culpa, ele recuou do castigo que anunciara. Aquela cidade que respirava risco e violência foi poupada pela misericórdia divina. E aqui está o nó da história. A misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo que Jonas havia proclamado. O que o profeta anunciara em obediência à ordem do Senhor resultou numa cidade inteira se reconhecendo falha e mudando de rumo. Porém, ao invés de alegrar-se, Jonas reagiu com amargura. O homem que havia experimentado a própria morte e renascimento neste cenário do mar não conseguiu celebrar a misericórdia mostrada a Nínive. Era como se a sua salvação não tivesse ressignificado sua visão da justiça. Ele se afastou para um ponto alto, construiu um abrigo simples e ficou olhando a cidade. O calor ainda queimava, e foi então que o Senhor, com a paciência de quem conhece corações, ensinou-lhe uma lição tão simples quanto profunda. Deus fez crescer uma planta, uma folha que projetou sombra sobre Jonas, um alívio para quem sofrera. A planta emergiu da terra quase da noite para o dia, cobrindo-o do sol implacável. Jonas alegrou-se profundamente com a planta. A sombra não era apenas conforto físico. Parecia uma recompensa por algo que, aos seus olhos, ele tinha sacrificado. Mas a narrativa não mantém a comodidade por muito tempo. Ao amanhecer do dia seguinte, um verme foi enviado e feriu a planta, que secou. O sol voltou a castigar Jonas. Sua reação foi de dor e cólera. Desejou morrer. Sentiu que a sombra perdida lhe fora tirada injustamente. Então Deus disse a Jonas: "Você tem razão em se indignar por causa da planta." E depois do reconhecimento, veio a pergunta que desnuda: "Não tenho eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais?" A pergunta divina
É como um espelho colocado diante do profeta. Nínive é maior que uma planta. São milhares de vidas, histórias, ignorâncias, potenciais. A compaixão divina não se mede pela conveniência, nem por quem merece. A lição é clara. O coração que chora por uma planta, mas que se exulta porque os inimigos receberão castigo, revela prioridades distorcidas. Deus não apenas confronta Jonas. Ele confronta cada um de nós que já preferiu conforto à compaixão, que já contou seu egoísmo como fidelidade. Há várias camadas nessa lição. Primeiro, o episódio da planta mostra que a proteção que Deus oferece pode ser temporária e pedagógica. Ele dá, e também permite perda, para ensinar algo sobre apego e perspectiva. Segundo, a fúria de Jonas perante o perdão a Nínive revela que o chamado ao amor pode se chocar com sentimentos muito humanos de preferência e vingança. Finalmente, a pergunta divina expõe uma verdade radical. O coração de Deus é maior que nossos entendimentos. Ele vê além de nossas fronteiras e calcula valores que não cabem nos nossos mapas morais. Esse conflito humano-divino nos impõe perguntas duras. De que coisas nós gostamos que não merecem tanto cuidado quanto damos a pessoas? Como distribuímos nossa compaixão? Com que critério escolhemos a quem oferecer misericórdia? Quantas vezes confundimos nossas preferências pessoais com mandamentos divinos? A história de Jonas, que começou com o mar que o tragou e terminou com uma sombra que o acolheu e depois foi levada, é um chamado para reordenar o coração. Não se trata apenas de obedecer a ordens. Trata-se de ser formado pela misericórdia que vimos em Deus. Jonas sobreviveu ao mar. Sobrou-lhe, porém, um coração a ser moldado. Pense comigo. As ondas que nos atingem hoje não são apenas eventos externos. São escolhas internas que nos colocam em fuga. Alguém que serve na igreja, por exemplo, pode um dia preferir distância quando o chamado exige aproximação do marginalizado. Um empreendedor pode preferir fechar negócios com quem lhe paga bem, em vez de sacrificar lucros para ajudar um empregado. Uma mãe pode calar-se diante da injustiça por medo do escárnio. Todas essas pequenas fugas são versões modernas da travessia para Tarsis. Quero que você imagine uma pequena história atual, que ilustra sem inventar doutrinas novas. Houve um líder comunitário, fictício, chamado Rafael, que foi pressionado a falar com um jovem envolvido em crimes locais. Rafael temia por sua reputação, temia perder apoiadores. Então ele virou as costas, como Jonas, achando que alguém mais resolveria. A cidade enfrentou mais violência. Em certo ponto, Rafael, após um erro grave de um amigo próximo, percebeu que sua inércia custara vidas. A sensação foi como o mar. Houve um choque, uma queda que o levou a clamar. Rafael decidiu então agir. Foi até as famílias, procurou o jovem, ofereceu ajuda. Não consertou tudo, mas sua ação mudou rumos. A lição é concreta. Fugir de um chamado raramente o cancela. Ele volta maior, mais pesado, exigindo um preço que a obediência teria evitado. Voltando a Jonas. A narrativa não oferece um fim decorado com moralismos fáceis. O texto original permanece propositalmente aberto. Nós não temos uma confissão pública de Jonas diante do rei, nem um gesto final que feche sua história com louvores. Essa ausência é estratégica. Deus nos coloca diante de um quadro em branco e pergunta: e você, como reagirá? Existe também uma ponte que o Novo Testamento nos convida a atravessar. Jesus fala do sinal de Jonas. Ele o coloca como prenúncio de sua própria morte e ressurreição. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Há uma correlação dramática que os escritores cristãos puderam usar para iluminar a esperança da ressurreição. Jonas representa uma experiência de morte simbólica que termina em vida. Jesus cumpre esse padrão de forma definitiva, trazendo esperança que não é apenas para uma cidade, mas para toda a humanidade. Mas cuidado,
A conexão não anula a lição ética de Jonas sobre compaixão. O sinal de Jonas aponta para resgate, para a possibilidade de renascimento, e também para a necessidade de transformação moral que acompanha essa salvação. Aplicando para hoje, se o sinal de Jonas aponta para Cristo, então a ressurreição não é apenas o retorno à vida, mas a chamada para um novo viver. Ninguém que tenha experimentado a graça permanece igual. Assim como Jonas teve chance de recomeçar, nós somos convocados a reordenar prioridades. A misericórdia que recebemos deve transformar nossa relação com o outro, até com aqueles que consideramos inimigos. Há práticas concretas que a história nos sugere, sem transformar a narrativa em uma fórmula mágica. Primeiro, reconhecer honestamente quando fugimos do chamado. Segundo, permitir que a experiência de ser trazido de volta nos produza humildade. Terceiro, cultivar compaixão ativa. Pequenas ações que demonstram cuidado pelos Nínives ao nosso redor. Pessoas que erraram, grupos que nos ofendem, comunidades que desprezamos. Esses gestos não garantem resultados imediatos, mas refletem o caráter de quem foi tocado pela graça. Algumas perguntas para sua meditação pessoal ou em grupo, não como listas de cobrança, mas como instrumentos de discernimento. Por que você foge de certos chamados? Onde você prefere a sombra da planta ao calor da missão? Quais são suas Tarsis? Os lugares para onde você corre para silenciar uma voz que incomoda. Em quem Deus está perguntando hoje: você tem compaixão? E como você responderá? Antes de oferecer um convite final, quero que você sinta o peso pastoral desta narrativa. Em todas as igrejas, há pessoas que, como Jonas, conhecem a voz de Deus e ainda assim se esquivam. Há lugares onde a misericórdia encontra resistência, até no seio dos que mais a proclamam. Nossa resposta comunitária deve ser de paciência e de correção amorosa. Devemos, como comunidade, ajudar uns aos outros a evitar Tarsis e a aceitar as tempestades como oportunidades de reorientação, não como punições automáticas. Permita-me fazer uma oração curta, em nome de quem sente necessidade de mudança. Senhor, reconhecemos nossas fugas e nossas sombras preferidas. Dá-nos coragem para caminhar até Nínive, quando o chamado nos exige. Compaixão para ver o outro como tu o vês. Humildade para aceitar correção. E gratidão por segundas chances. Que nossa sobrevivência ao mar não seja apenas literal, mas transformação de coração. Amém. A história de Jonas termina em silêncio quanto à última resposta do profeta. O texto nos deixa com aquela pergunta de Deus reverberando. Talvez seja nesse silêncio que mora o convite mais perigoso e mais amoroso. Enxergar em cada segunda chance uma oportunidade para crescer, e não um prêmio para sermos os mesmos. Talvez hoje você esteja em pé sobre a areia, com as marcas do passado aos seus pés, olhando para a cidade que precisa de você, de sua coragem, de seu gesto, de sua compaixão. A pergunta permanece: você defende sua plantinha ou se importa com a cidade inteira? Você prefere a sombra que refresca o seu rosto, ou a sombra que protege o que é frágil ao redor? Jonas enfrentou o mar e sobreviveu. Agora o desafio é outro: enfrentar o próprio coração e permitir que a misericórdia nos torne instrumentos do mesmo amor que o salvou. Se a história de Jonas, a incrível história de quem enfrentou o mar e sobreviveu, despertou algo em você, convido você a agir. Inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir sobre segundas chances e junte-se a nós nos próximos encontros para continuarmos estudando a palavra. Que a experiência do mar seja para você não apenas lembrança de um perigo evitado, mas o ponto de partida de uma vida alinhada com a compaixão do Senhor.